Olá, eu sou Lupe Lordelo e hoje eu fiz um vídeo com uma explicação bem simples e direta sobre o uso dos pronomes pessoais no tratamento informal na Espanha. Então, se esse assunto te interessa, fica aí, já dá o curtir no vídeo para entender que você gostou desse conteúdo. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado de todas as vezes que eu subo um vídeo novo aqui. Bom, como eu disse no começo, na Espanha, quando o tratamento for familiar, informal, quando você estiver falando com pessoas do seu dia a dia, do seu convívio diário, né? E que não precisa de uma formalidade, você não precisa falar com as pessoas usando senhor, senhora, né? Então, eu quero te passar aqui quais são os pronomes pessoais certinhos que a gente utiliza para o tratamento informal na Espanha. Opa! Então, vamos lá. Tratamento informal na Espanha, tá? Nós utilizamos dois pronomes para isso. O tu, quando a gente quer falar diretamente para uma pessoa, que seria o nosso você, e usamos o vosotros, ou vosotras, quando a gente quer falar para mais de uma pessoa, que seria então o nosso vocês, né? Note que no espanhol nós temos o gênero aqui para esse pronome pessoal, ou seja, ele tem o masculino e o feminino. E ambos são utilizados da mesma maneira, a conjugação do verbo é da mesma maneira, assim também como o pronome ato no complemento dele também é o mesmo. A gente vai estar vendo isso agora, tá? Para você não se confundir. Então lembre-se, você vai usar o tu, que seria, né, o você, e o vosotros para falar com mais de uma pessoa. E se for só para mulheres, você vai usar vosotras, ok? Esses elementos, né, dão indícios para identificar. Quais são os elementos que dão indício para identificar quando a pessoa está utilizando o tratamento informal, mas ela não falou explicitamente, não usou explicitamente o tu e o vosotros. A gente vai identificar através do verbo conjugado nessas pessoas. Vamos ver então alguns exemplos, assim vai ficar mais fácil para você entender o que eu estou te dizendo. Se eu digo tu tienes que aprender bien el español, eu estou dizendo diretamente para você. Tu tienes que aprender bien el español. Ou seja, você tem que aprender bem o espanhol. Se eu não utilizasse o tu, por exemplo, sumisse com tu, usasse somente tienes que aprender bien el español, você vai saber que eu estou usando os pronomes pessoais de tratamento informal, ou seja, você consegue identificar que eu estou falando com você através do tratamento informal pelo verbo que foi conjugado no pronome correto, que seria o tu. Se fosse para o vosotros, vamos lá. Vosotros tenéis que aprender bien el español. Muito bem. Aqui eu falei a mesma frase, estou passando a mesma mensagem, só que para mais de uma pessoa. Então eu uso vosotros, tá? Se eu não utilizasse o vosotros, eu falasse diretamente, tenéis que aprender bien el español. As pessoas vão saber que eu estou utilizando o tratamento informal por conta que eu estou conjugando o verbo no pronome pessoal, segunda pessoa do plural, vosotros. Então, você pode estar falando assim diretamente ou usar o pronome pessoal. Se fosse só para mulheres, fica a mesma coisa. Vosotras tenéis que aprender bien el español. O verbo não muda, ele é conjugado da mesma forma, tanto para o vosotros como para o vosotras. Tanto quanto for usado para homens e mulheres, aqui neste caso, ou só quando for usado para mulheres, né? Vamos lá. Então, quais são os pronomes complementos átonos nesse caso? Né? Desses pronomes pessoais, tu e vosotros. Seriam os pronomes complementos átonos, tá? Então, neste caso, para o tu, seria o te. E para o vosotros, ou vosotras, não muda, seria o os. Então, aqui os pronomes complementos átonos no tratamento informal, o tu vai ser o te e o vosotros vai ser o os. Vamos lá para algum exemplo, assim fica mais fácil para você entender. O que eu posso dizer? Eu posso dizer, tu te despiertas muy temprano.
Ai, você acorda muito cedo. Então, eu digo, tu te despiertas muy temprano. Eu posso dizer também diretamente, te despiertas muy temprano. Estou afirmando que você acorda muito cedo. E se eu fosse para o vosotros? Vosotros os despertáis muy temprano, né? Então, aqui eu digo que vocês acordam, né, muito cedo. Vosotros os despertáis muy temprano. E se fosse para o feminino, se fosse para várias mulheres que eu estou dizendo que elas acordam muito cedo, eu digo, vosotras os despertáis muy temprano. Tá vendo? É a mesma coisa, só vai mudar aqui o vosotros e o vosotras. O verbo é o mesmo, é a mesma conjugação, né, verbal para esse pronome pessoal. E aqui o pronome complemento também é o mesmo. Então, você não tem que se preocupar se isso vai mudar, se você vai mudar o gênero desse verbo. Não muda nada. Então, o que outro exemplo que eu posso estar falando para você? Estou utilizando só o pronome complemento. Por exemplo, eu posso falar que... Tá, eu quero dizer para você o seguinte. Eu te disse, né? Estamos conversando sobre um determinado assunto. Nós dois sabemos qual é o assunto. E eu quero dizer para você, eu disse para você. Eu digo te, que é para você, lo, que é o assunto, dije, tá? Porque eu disse. Então, yo dije, vale? Yo dije. Então, eu quero falar para você, eu disse para você. Né? Estamos falando sobre um determinado assunto, nós dois sabemos qual é o assunto. Então, eu disse para você. Te lo dije. Né? E se fosse para vosotros? Os lo dije. Eu disse para vocês. Tá? Então, aqui eu também uso a mesma estrutura. Eu vou usar os, porque é o pronome complemento átono do vosotros, então eu estou falando para vocês, ou para várias mulheres, vosotras, mas o pronome complemento é o mesmo. Lo, que significaria, está substituindo aí o assunto que a gente está falando, e dije, que é do verbo dizer, que yo dije. Então, eu disse para vocês, te lo dije, os lo dije, vale? Que outra? Uma pergunta, por exemplo. Uma pergunta também dá para usar diretamente o te. Te lavaste las manos? Você lavou as mãos? Isso eu falo muito para o meu filho. Te lavaste as manos, né? Então, se eu quero falar, se você lavou as mãos, eu não preciso usar o tu te lavaste las manos. Tu te lavaste las manos? Tá correto, mas não precisa. Você pode usar diretamente. Te lavaste las manos? E se for para vosotros, se você quer saber que se vocês lavaram as mãos, né? Aí é quando eu falo diretamente para os meus dois filhos. Os lavasteis las manos, né? Então, eu quero dizer diretamente para você se vocês lavaram as mãos. E foi só para um grupo de meninas, os lavasteis las manos também é a mesma forma, tá? Que mais? Bom, eu acho que é isso, tá? Eu quero frisar bem que essa explicação foi do uso dos pronomes pessoais, tá? Na segunda pessoa do singular ou plural, que a gente utiliza para o tratamento informal na Espanha, tá? Então, o tratamento formal na Espanha, a gente usa o ustedes, tratamento formal Espanha. A gente usa usted ou ustedes, tá? Que seria o senhor, a senhora, né? Ou os senhores, as senhoras. Mas esse aqui eu vou fazer um vídeo separado, que é para não confundir com esse conteúdo que eu dei agora para você, e também para esse vídeo não ficar aí muito extenso. Depois também eu vou gravar um outro sobre os tratamentos formais e informais usados na América Latina. Então, se você gostou desse vídeo, acha que vale a pena estar gravando esses outros aí para você ficar sabendo, curta e compartilha aí esse vídeo, deixa uma mensagem nas descrições, porque aí eu já providencio, então, a explicação com o tratamento formal na Espanha, os te e os teres, e depois outros com o tratamento formal e informal usados na América Latina, que varia bastante, hein? Então, se gostou, curta, compartilhe e faça parte da minha área de membros lá no site, tá? Faz o seu cadastro, o seu registro, tem conteúdos
para você treinar o seu desenvolvimento, sua compreensão auditiva, conteúdos gratuitos, a inscrição, o cadastro é gratuito, totalmente gratuito, tá? Faço essa área de membro justamente para colaborar aí com seus estudos de espanhol. Não esquece de baixar o seu e-book lá no meu site e nos vemos. Hasta pronto! Tchau!